Boa noite para todos. Acho que agora estamos oficialmente iniciando o nosso segundo encontro acadêmico do FIS. Estamos muito felizes de realizar esse segundo encontro, nessa trajetória aí de aproximarmos uns aos outros, os estudantes, os mestrandos, os mestres, os docentes, nas discussões que são pertinentes às questões do mestrado profissional. O tema de hoje é mestrados profissionais e os produtos educacionais para a gestão em saúde pública. E hoje a gente conta com a presença da professora doutora Lígia Ferreira Gomes, que vai nos falar um pouco sobre a questão do produto. Antônio Galante, que é um egresso do nosso mestrado e atualmente coordenador da Atenção Primária em Saúde do município da Ilhabela. E Daniela Catelan, também mestre, egressa do nosso programa, enfermeira do Gabinete Técnico do Departamento Regional de Saúde 2, Araçatuba. Nós vamos começar com a professora Lígia, né, nos falando um pouco sobre o mestrado profissional e a questão do produto dentro do mestrado profissional. E, em seguida, a gente vai passar a palavra para o Antônio Galante e a Daniela Catelan. Eu gostaria de avisar a todos que é necessário confirmar a presença na ficha de presença de hoje para receber o certificado. Então, eu peço que todos fiquem atentos a esse detalhe. Nós teremos um tempo de 10 minutos com a professora Lígia e 20 minutos com Antônio Galante e Catelan, cada um deles. Após isso, as pessoas vão poder perguntar, vamos debater, vamos conversar a respeito do tema tão interessante para a gente, que são os produtos educacionais e a gestão em saúde pública. Também quero avisá-los que no chat podem ser colocadas as perguntas, questões, e aí, ao final, também a gente vai procurar contemplar todas as questões que aparecerem. Então, eu passo agora a palavra para a professora Lígia, para iniciar. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Acho que o Rogério vai colocar a apresentação para mim. Vai sim, Lígia. Bom, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu coloquei esse tema de encontros e reencontros, porque a conversa sobre produtos educacionais é uma conversa que já vem desde o início do programa e ela vem ganhando cores, e a cada encontro que a gente faz para discutir os produtos, ela ganha novas cores, na medida em que ela está refletindo toda uma evolução desses programas no país, né, na área de ensino, e principalmente do ensino em saúde. Então, a gente tem par e passo com uma série de questões que estão acontecendo no ensino em saúde no país, e é interessante como a discussão sobre os produtos reflete essa questão. A foto que está aqui, né, estilizada, ela é do encontro de 2019, né, a gente tem a Simone e a Helena conversando com um grupo na Faculdade de Saúde Pública para falar sobre EduCaps, né, e a obrigatoriedade da publicação dos produtos e as novas normas que a gente conversou em 2019, setembro de 2019, essa foto. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. E então eu quis trazer um pouco a memória dessa aglomeração saudável na Faculdade de Saúde Pública. Pode passar o próximo. Quando a gente fala sobre produtos educacionais, e aqui a gente tem uma ação política importante, né, as definições que frequentam a busca mais simples possível já trazem questões relevantes e que a gente precisa prestar muita atenção, né? Então, a definição de produto, ela está sempre vinculada a uma proposta
e é um processo de produção. Mas notem como a frase que define o produto, né, o primeiro parágrafo e o segundo, trazem questões bastante diferentes e que podem embasar propostas muito diferentes de formação se a gente não tiver preparado para fazer as escolhas que a gente tem feito, né? Então, o produto ele é definido como um elemento que ele pode ser tangível, intangível, físico, virtual, enfim, é um item, né, que está relacionado a uma proposta. Na primeira definição, é colocado o produto educacional como um elemento relacionado a uma proposta, fruto de um processo de produção, ele é produzido e pode ser negociado, e tem valor de mercado. Segundo essa definição, a gente só completa a concepção do produto quando ele se torna uma mercadoria, né? Se a gente olhar outro conjunto de definições, e esse parágrafo foi construído a partir de um monte de pequenas buscas, né, na rede livre, de uma narrativa absolutamente livre, né, mas que tem coisas até da Wikipedia, o conjunto de atributos tangíveis ou intangíveis, ou seja, disponível para todos essa definição, ele é constituído através do processo de produção, então esse item é produzido, criado a partir de uma produção, com uma finalidade, para atendimento de uma necessidade educacional, no nosso caso, um produto educacional para a saúde, que sejam necessidades educacionais reais ou simbólicas. E a partir da necessidade a qual ele se destina a dar alguma resolução, ele vai ter um valor que vai ser atribuído à instituição ou ao indivíduo que produziu. A gente não foge do valor de mercado, mas a gente, desde o início, dirige e orienta o produto para conferir valor para a instituição e o indivíduo que o produziu a partir da resolução de uma necessidade, que, no caso, está voltada a questões educacionais para a saúde. Então, a opção que esse programa tem feito desde o início é essa, de valorização dos sujeitos e das instituições a partir da busca de soluções, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando nos próximos slides, nas próximas falas e provavelmente nos próximos encontros. Então, esse como e porquê, que vem a partir das definições, é uma base importante para iniciar o nosso diálogo. Por favor, o próximo. Então, as ações e produtos que se destinam a essas interfaces de saúde, formação, ensino, né, e essa que é eminentemente intersetorial o tempo todo, elas requerem um exercício crítico reflexivo, que tem muito a ver com os processos de educação, e é por isso que esse programa está inserido na área de ensino da casa, né? Então, as intencionalidades e as responsabilidades precisam ser consideradas, compatibilizadas e adequadas para que a gente consiga levar o produto como uma produção científica e de inovação em direção à sociedade que vai encontrá-lo e que ele vai encontrar. O caminho para a elaboração desse produto, seja uma ação educativa, um produto educacional, seja um processo de formação, ele não está pronto, né? O que muitas vezes se imagina que ele já esteja dado a partir da necessidade a qual ele se destina a resolver. Não está pronto. Ele precisa ser apropriado, percebido criticamente na sua contribuição, e o indivíduo que vai desenvolver esse produto precisa ser compatibilizado isso com a sua prática profissional. Então, a gente, no programa, passou a ter uma preocupação específica de desenvolver ações para qualificar, para pensar, para trazer o produto educacional para um foco que cada vez mais tem sido o foco também de quem orienta a avaliação do próprio programa, que é a CAPES. Próximo. Bom, os termos que a gente vai pensar e vai escutar muito na discussão sobre produtos educacionais com relação à produção científica e inovação estão frequentando a discussão da produção acadêmica científica também, né? Então, a universidade, ela dá pesos e valoriza de maneira diferente
as mesmas questões na produção tecnológica, na produção de inovação e na produção científica. Não se trata, em nenhum momento, de desvalorizar, por exemplo, a questão da curiosidade ou da intuição do pesquisador. Mas, cada vez mais, a gente se debruça sobre as questões de utilidade e aplicação, inclusive dos produtos acadêmicos, né, dos mestrados acadêmicos. No nosso caso, a questão da utilidade e da aplicação estão dentro da definição do produto educacional. Então, elas são, a priori, um objeto de trabalho e desenvolvimento dos nossos estudantes. A inovação é uma característica da produção universitária em todos os níveis, embora o desenvolvimento científico e a inovação, às vezes, sejam diferenciados quando a gente faz aquela discussão que já se torna, em diversos territórios, obsoletos entre os limites de ciência básica e aplicada. De qualquer maneira, no caso dos produtos, à medida em que ele se aproxima do mercado e à medida em que ele vai interagir com um público que pode compreendê-lo segundo a sua intencionalidade de conversão em mercadoria, ele vai ser também avaliado e percebido como um produto comum, usual, né, mercantilizado, e que vai ter um ciclo de vida a ele associado. Se a gente pensa na valorização dos sujeitos e na intencionalidade da produção desses produtos, a gente pode igualmente considerar a interação com o mercado, né, e contribuir com questões relacionadas àquilo que a universidade sempre se preocupa, com a originalidade, com a diversidade e com a própria inovação, por que não, para refinar, né, para melhorar o desenvolvimento do produto e orientar cada vez mais para a resolução de necessidades e melhorias. Uma coisa que é uma consequência desse debate é que muitas vezes a gente passa a se reconhecer como participante da produção de produtos educacionais, de produtos para a saúde, do desenvolvimento de sujeitos que executam essa produção, que participam, que contribuem com produtos educacionais, como coisas que a gente já faz e nem mesmo se reconhecia, né? Então, a gente passou a ordenar uma série de ações da nossa comunidade, também a partir da discussão desse mestrado profissional e de outros mestrados profissionais, que agora se voltam para públicos específicos que orientam suas vidas e suas produções acadêmicas para a resolução de necessidade e melhoria dos seus próprios serviços. O próximo. Nesse caso, o público-alvo do mestrado é um público de trabalhadores, né, que está inserido em diversas funções, no nosso caso, na saúde, né, e que, portanto, orienta suas inquietações para a resolução de necessidades da saúde. A organização didática do mestrado profissional e as recomendações e as ações que cooperam para o desenvolvimento da investigação, elas consideram que esse público de estudantes é um público de trabalhadores. E, portanto, eles organizam as atividades de tal forma que isso seja compatibilizado com o serviço. Isso favorece, né, a investigação no sentido de resolução de necessidades da vida real, do cotidiano dos serviços, da prática, das vidas que se encontram dentro desse programa. Não por isso, né, ele é menos complexo, né, e não por isso a gente pode imaginar que ele é menos valioso e menos financiável, né. A gente tem uma percepção, que é uma percepção limitada da questão dos recursos aplicados nos programas, porque é um programa que não tem bolsa, porque é um programa que, eventualmente, o financiamento depende de fomentos individuais dos pesquisadores, ou, no caso de vários mestrados profissionais, de aporte externo, né, em alguns casos de empresas, quando são produtos tecnológicos, no caso da saúde, depende, eventualmente, do concurso de liberação de horas de trabalho por parte do empregador, e isso são recursos de financiamento, né.
Se a gente pensar o quanto custa formar um indivíduo com uma pergunta, né, a gente devia agradecer muito o fato de que as pessoas dedicam suas vidas para chegar neste momento para resolver questões. Então, assim, muitas vezes o ônus do financiamento das ações que levam até o indivíduo chegar a ingressar no programa é do próprio indivíduo, né? E é uma reflexão que a gente faz pouco, e que a gente talvez devesse reivindicar questões com relação a isso, né? A produção esperada é a produção da temática dos produtos, então, cada vez mais a gente tem uma valorização dos registros de produtos, marcas, textos, patentes, enfim, ações educativas, e a distribuição é a distribuição que se espera, né, para o alvo, né, nos serviços, a valorização dos profissionais, e agora, de 2017 para cá, a organização dos repositórios que foram muito idealizados como produtos das primeiras turmas dos mestrados profissionais e que foram sistematizados agora pela própria agência, que é a CAPES, né, que deu uma centralidade para esses produtos nos programas profissionais, que hoje recomenda que o produto profissional seja o centro de toda a produção acadêmica dos estudantes, e que aquilo que se identifica com a dissertação seja um apoio de investigação científica e acadêmica voltado para o desfecho que é a obtenção desse produto, que é a resolução de uma necessidade, enfim. A avaliação tem métricas específicas que vão se desenvolvendo aí ao longo dos anos e estão ainda fervilhante modificação. Próximo. Tá? Eu não vou entrar por conta do tempo na questão dos alvos temáticos, eu acho que a gente tem, os alvos temáticos são os da saúde, né? A gente tem desde formação profissional, interação com o usuário, enfim, barreiras para o letramento em saúde, são muitos alvos temáticos, e entre eles a gente tem questões relacionadas à gestão, né? A questão da gestão de processos de trabalho em saúde, da gestão do cuidado, da gestão pública relacionada à saúde, é um ponto bastante importante e que é pouco identificado, às vezes, com educação em saúde, né? E é uma coisa bastante relevante que a gente possa comemorar que vários dos nossos egressos tenham desenvolvido seus trabalhos com temas relacionados à gestão e que a gente possa ouvi-los. Então, eu vou me delongar menos na apresentação daquilo que é um tema geral e vamos deixar tempo para que a gente possa ouvi-los, ouvir o Antônio Galante e ouvir a Daniele Catelan. Eu acho que tem um último slide. Rogério. Tá? Aqui tem uma disciplina que a gente tem no mestrado profissional, com a Rosê e eu, sobre produto educacional, uma disciplina optativa, estão todos convidados que quiserem discutir essa temática, e eu fiz uma seleção de verbos que eu acho que define muito como a gente pode pensar nos produtos que a gente consegue devolver para o mercado a partir dos percursos individuais dos nossos estudantes. Tá? Muito obrigada, e eu passo a palavra de volta para o Semir. Microfone, Semir. Desculpa. Eu queria agradecer a Lígia, que é muito querida entre nós, foi uma apresentação muito importante, muito, que deu um contorno para a nossa discussão, eu acho que um embasamento para a gente poder começar a conversar. Lígia, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Antônio, também nosso querido mestre e formado, né? Também agradeço muito a sua presença, e acho que eu nem falei muito disso, mas os três eu queria agradecer demais estarem aqui conosco, né? Eu não sou uma boa anfitriã, não falei isso bem no começo, mas quero dizer agora. E eu passo para você, Antônio, para narrar a sua experiência. Tá ótimo. Tá bom. Todos estão me ouvindo bem? Tudo bem? O microfone tá bom? Ótimo.
Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje à noite. Eu verifiquei aqui nos nossos contribuidores, que estão todos, tem bastante gente da minha turma de 2017. Fico muito feliz com relação a isso. Foi uma turma muito especial, a gente se acolheu muito, a gente se apropriou de muitas coisas juntos. Então, eu fico muito feliz que eu possa contribuir nesse tema que é o produto educacional. Na verdade, acho que na minha época, a Lígia falou aí, mas eu acho que não tinha essa disciplina, pelo menos eu não lembro desse produto educacional. Eu acho que ia ajudar um pouquinho mais a gente também. Então, eu fico até feliz que já tem até uma construção maior, né, nesse tema que a gente foi descobrindo aos poucos. Eu acho que a gente pode passar a próxima. Bom, eu queria me apresentar. Eu me formei em 1990 na Faculdade de Odontologia da USP. Tá? Eu sou capacitado com pacientes com deficiência pela Unesp de São José dos Campos em 2010. Sou especialista pela Estratégia de Saúde da Família pela Unifesp. Eu me lembro muito bem do professor Celso nessa época, que foi uma coisa que me tocou muito logo no início do mestrado. Muito obrigado, professor. Sou especialista em educação permanente pela Fiocruz, me formei agora em 2020, sou recém-formado também, foi depois do mestrado, inclusive, e sou mestre pela nosso FIS, com muito prazer. Eu trabalhei durante 26 anos nas pontas dos serviços do SUS. Faz 1 ano e meio que eu sou gestor da atenção primária à saúde no município de Ilhabela, e a minha trajetória vem sendo construída nesses últimos 10 anos. Eu comecei a me apropriar um pouquinho mais dos temas acadêmicos, que eu achei que eu tinha que associar os meus conhecimentos da ponta dos serviços, e agora na gestão, com as trâmites acadêmicos. De muitas formas eu visualizava que, de alguma forma, eu me perdia quando a gente não achava que tinha um embasamento teórico. Então, nesses últimos 10 anos, eu confesso que eu me apropriei muito mais desse perfil acadêmico para tentar gerir melhor meus serviços em saúde. Pode vir a próxima. Então, esse é o meu tema do mestrado, esse é meu título, tá? Educação Popular em Saúde, traçando linhas de conhecimento em Ilhabela, ferramentas de análise institucional desenhando os processos de trabalho. Esse título, ele foi trabalhado e retrabalhado, recriado, criado e recriado. Foi uma construção muito contínua. Eu vou depois evidenciar como é que foi esse processo. Esse foi o meu convitinho, virtual do mestrado. Foi um tema que a gente achou que, como minha pesquisa era muito voltada para a educação popular em saúde, que é um tema muito leve de educação em saúde, do Ministério da Saúde, então eu evidenciei que a gente tinha que fazer de uma forma um pouco mais artística essa apresentação. Pode vir a próxima. Então, como eu comecei? Logo no início do mestrado, depois eu entrei no mestrado com quase 50 anos de idade, então eu tinha que criar algum processo de trabalho que ia conduzir minha pesquisa. Então, eu acho que todos nós entramos, de alguma forma, um pouco calouros no mestrado, sem ter muita noção do que a gente vai conseguir construir. Então, logo no início do mestrado, eu achei que eu tinha que construir um processo de trabalho para conseguir verificar toda a minha pesquisa, de alguma forma, assim, de trabalhar a minha pesquisa de uma forma com um processo de trabalho. Então, eu acabei criando um projeto que se chamou Professor Saúde, que a gente conseguiu colocar 15 profissionais de saúde dentro de um ambiente escolar, mais 10 agentes comunitários. Esses agentes comunitários são um grupo de teatro, e a gente trabalhou com todos os setores da Secretaria de Saúde Municipal aqui de Ilhabela. Então, desde a Estratégia de Saúde da Família, da equipe de saúde bucal, do NASF, da Vigilância Epidemiológica, do Núcleo de Educação em Saúde que tem no município, o Centro de Referência da Mulher, o CAPES, AD e o CONSOD. Então, nós pegamos integrantes profissionais de todos esses setores da Secretaria de Saúde para conseguir construir esse processo de trabalho. E nesses 15 profissionais, nós conseguimos colocar 14 temas, que muitas vezes esses temas eram compartilhados por 2 pessoas. Então, por isso que tem uma diferenciação entre 15 profissionais, mais os 10 agentes comunitários de saúde, com 14 temas.
Pode vir o próximo. Então, o que a gente construiu? Logo no começo do mestrado, nós tivemos uma disciplina de metodologias ativas do professor Celso. Então, eu pedi para os meus profissionais da saúde, de alguma forma, enxergarem o mundo da educação de uma forma mais lúdica. Então, ao mesmo tempo que a gente sempre estava acostumado com aquelas apresentações em PowerPoint, aquelas apresentações que só não trabalhava com o aluno, com o profissional da educação e com o profissional da gestão da educação, a gente tentou moldar esse processo de trabalho de uma forma mais de metodologia ativa. Então, são vários temas aí, uma ginástica laboral, um tema sobre saúde sexual. Esse trabalho foi executado numa escola de crianças do Fundamental 1. Então, de 7 a 10, 11 anos, mais ou menos. Então, a gente começou a trabalhar com essas crianças de uma forma que elas conseguissem se situar no mundo, de alguma coisa que tivesse uma educação mais crítica, dialógica. Então, pode passar o próximo. E a gente executou dessa forma. Então, rodas de conversas, teatros, desenhos sobre o corpo humano, contextualizações, problematizações, tudo que evidenciava de alguma forma que a gente conseguisse construir coletivamente o processo do educar em saúde. Pode vir a próxima. E esse foi uma palestra da saúde da mulher. Nesse caso, como a gente criou um efetivo muito grande de participação popular, a gente, né, nesse caso da saúde da mulher, que foi no Outubro Rosa, a gente teve que fazer uma dinâmica um pouquinho mais apropriada à quantidade de pessoas. Então, apesar de ter sido um PowerPoint, a gente problematizou o tempo inteiro. Então, a gente estava sempre conversando com as pessoas para executar esse processo de saúde, esse processo educacional em saúde. Então, de alguma forma, mesmo quando a gente tinha um público muito grande de pessoas, a gente conseguiu criar uma metodologia ativa também. A próxima. Então, a partir desse processo de trabalho, que foi em 2017, a gente começou a enxergar o mundo de uma forma diferente. E eu lembro que logo no finalzinho de 2017, já como nós não tínhamos uma disciplina de produtos educacionais, eu me lembro muito bem, em dezembro, na Faculdade de Saúde Pública, quando foi apresentado para a gente o que era um produto educacional, o que a gente tinha que formatar no final do mestrado profissional. Isso foi um divisor de águas. Na verdade, ao mesmo tempo que a gente ficou muito preocupado naquela época, eu lembro da professora Helena, que tinha recém-chegado de uma reunião da CAPES, então a gente começou a ficar muito preocupado, a gente como egressos, como que a gente ia conseguir formalizar um produto educacional. E esse foi um divisor de águas. Eu me lembro que esse projeto de trabalho, ele tinha sido apresentado já no Comus. Naquela época, eu era membro do Comus, e a gente tinha aprovado esse projeto como um projeto de intervenção. E eu me lembro, num bate-papo do lado com o professor Rogério, ele chegou para mim e falou assim: ô Antônio, você já chegou no seu produto, mas a gente nunca fica satisfeito. Tá? Eu lembro direitinho, não sei se o professor Rogério vai lembrar desse nosso papo, tá? Me lembro perfeitamente, mas a gente foi aprovado um projeto de intervenção com esse projeto de trabalho, e a gente focou assim, mas eu acho que a gente pode melhorar alguma coisinha, não é só uma aprovação com projeto de intervenção no Comus que a gente se sente realizado quando a gente faz um produto. Então, eu comecei a percorrer espaços. Eu acredito muito na participação popular, no controle social, então eu comecei em vários momentos, comecei a percorrer espaços. Então, esses foram os espaços que eu andei, e aqui a gente coloca, eu sei que Ilhabela é uma cidade até pequena, de 40 mil habitantes, hoje em dia, por volta de 40 mil habitantes, e a gente já tinha um envolvimento muito grande com a população local, com os profissionais da saúde, então eu comecei a andar por Ilhabela. Pode vir a próxima.
Então, as minhas primeiras comunicações, como antes de entrar no mestrado eu já era membro do Comus, foi nos conselhos municipais. Ali que existe um controle social. Sempre a gente conversou muito sobre o controle social nas disciplinas que a gente teve. Eu lembro a disciplina da professora Helena, da professora Elcenir, no primeiro semestre também de 2017, a gente conversou muito a respeito dos conselhos, principalmente com os conselhos gestores. Então, a gente começou a trabalhar nesse sentido para a gente conseguir criar um fortalecimento das nossas propostas. Isso foi muito marcado para a gente. A partir de que a gente consegue fortificar as nossas propostas de produzir saúde em uma participação popular, a gente cria forças que a gente não imagina. Então, eu falo que a participação, nos meus momentos, nos conselhos, foram determinantes para a gente conseguir o nosso produto. Então, a gente criou, foi o primeiro conselho gestor de Ilhabela, foi na minha unidade de saúde na Água Branca, que eu fiquei durante 12 anos nesse posto de saúde. Depois, a minha participação no Conselho Municipal de Saúde também, a gente teve 4 encontros falando sobre o projeto de trabalho e sobre o projeto de pesquisa e depois sobre o produto educacional. Então, nesses 4 encontros, a gente trabalhou esses 3 temas, tá? No Conselho Municipal de Saúde, a gente começou, com esses 2 encontros, a gente começou a construir o nosso produto educacional. Numa foi a exposição do projeto e no outro foi a aprovação desse projeto. E nos conselhos municipais, eu faço parte hoje da comissão dos conselhos municipais de Ilhabela. Eu não posso mais participar de nenhum conselho em Ilhabela, porque eu faço parte de uma comissão que, de alguma forma, gerencia todos os conselhos municipais de Ilhabela. Então, pode passar a próxima. E os diálogos com a comunidade. Isso também foi muito determinante. A partir de que a gente conseguiu participar muito ativamente nos conselhos municipais, a gente começou a trabalhar os diálogos nossos com a comunidade. Isso, a gente trabalhava tanto dentro da unidade de saúde, com nossos conselhos. Eu percorri as 12 escolas particulares que tem em Ilhabela para de alguma forma, apresentar o projeto, tá? E ter a assinatura, a anuência e a ciência de todas essas escolas particulares. Percorri as escolas públicas, principalmente as escolas públicas estaduais, que são de ensino médio, para apresentar esse projeto também, tá? Na Câmara Municipal e na Associação de Pais e Mestres, Associação de Pais Excepcionais. A próxima. E aí, meus encontros na Câmara Municipal. Para a gente formatar esse nosso produto educacional, eu dependia de uma aprovação de uma lei municipal. Essa foi a intenção. Lá atrás, quando a gente evidenciou que a gente foi aprovado como projeto interventor no Conselho Municipal de Saúde, a gente verificou que a gente podia transformar esse projeto interventor numa lei municipal. E foi assim que eu comecei as minhas andanças na Câmara Municipal. Então, eu tive vários encontros com um vereador que apoiou a causa. Esse vereador é um profissional da saúde. Então, a partir de que eu apresentei esse projeto para ele, a gente começou a se comunicar para fazer esse desenho, principalmente da legalidade desse projeto e da escrita, tá? Então, durante os 9 encontros que eu fui pessoalmente, e às vezes levando a comunidade, às vezes levando os gestores de saúde para essas comunicações com a Câmara Municipal, a gente trabalhou conjuntamente também. Então, o tempo inteiro. Só nos últimos 2 encontros, 2 ou 3 últimos encontros, que a gente trabalhou só na formatação dessa lei municipal, na escrita e na legalidade dela. Então, a gente conversou muito com a Câmara Municipal nesse sentido, tá? Como que a gente conseguiria adequar esse projeto de lei que ela não tivesse nenhuma ilegalidade? E durante esse ano inteiro, de 2018, a gente trabalhou isso, só que no final do ano, a gente teve uma grande surpresa. Esse projeto de lei municipal foi considerado inconstitucional. Por quê? Porque a gente não visualizou que, de alguma forma, essa lei municipal podia prejudicar o erário municipal. De alguma forma, a prefeitura municipal poderia ter algum custo
com essa lei municipal. Não custo de compras, de aquisição de bens, mas custos com água, luz, horas extras, às vezes, de algum profissional que ia fazer alguma atividade fora do seu período de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, na Câmara Municipal de Ilhabela, existem 2 advogados. O meu erro foi ter trabalhado só com um deles e não ter visto uma outra parte. A partir que ele foi analisado pelo outro advogado, essa procuradora da Câmara Municipal considerou esse projeto de lei inconstitucional. Então, eu vou dizer aqui que foi um banho de água gelada, que a gente trabalhou tanto tempo nesse projeto, e durante um ano, e a gente não conseguiu legalizar ali no final de 2018. Pode vir a próxima. E com essas conversas com a gestão, e aqui tivemos algumas conversas determinantes, eu acho que eu acabei me apresentando só lá, que eu fiz a faculdade de odontologia, eu sou dentista, né? Então eu tinha uma trâmite muito fácil na parte da saúde bucal. Então a gente conversou muito, tanto o projeto de trabalho, como a constituição dessa lei. Então foram 3 reuniões da saúde bucal para a gente potencializar essa lei municipal. Na atenção primária, existe, até hoje, as reuniões de toda a atenção primária e saúde, a gente conversou duas vezes na atenção primária e uma vez com o grupo do Núcleo Ampliado da Saúde da Família. Então, a gente conversou efetivamente sobre a criação dessa lei com todos os grupos, com todas as categorias profissionais. Tá? Da gestão da Secretaria de Saúde, nós tivemos 3 encontros, com 2 secretários diferentes. A partir que a gente começou a conversar com o primeiro secretário, e esse secretário foi destituído, a gente começou uma nova conversação com o novo secretário municipal de saúde. Então, a gente enxergou que a gente tinha que repactuar esses acordos com a nova gestão em saúde. E com o prefeito municipal, para aprovação dessa lei, eu coloquei um encontro aqui, está errado, porque a gente começou a conversação com um prefeito, aí meu prefeito foi exonerado do cargo, aí a gente foi pactuar com a outra prefeita, que hoje em dia que a gente conseguiu essa efetivação do projeto educacional, do produto educacional. Pode vir a próxima. Então, e aí, eu posso falar para vocês também que eu tive uma contribuição muito forte da academia. Tá? A princípio, eu não vi a minha orientadora aqui, a Ercília acho que não pôde participar, é uma pena, uma saudade imensa dela, mas a Ercília me ajudou tremendamente nesse projeto, tanto do produto como da dissertação, ela foi muito determinante nesses processos que a gente percorreu. Tá? As minhas disciplinas que eu consegui efetivar no mestrado profissional, o tempo inteiro conversando, tá, com os professores, para a gente conseguir conversar a respeito do projeto. Tá? Os meus queridos amigos do mestrado da minha turma de 2017, eu posso falar que as conversações, tanto dentro da sala de aula, como nos corredores, eram muito efetivas para a gente conseguir construir coletivamente. Tá? E esse aqui eu coloquei até no começo um produto, que foi esse produto que eu estou até com o certificado dele aqui. Foi dia 2 de dezembro de 2017, que a gente construiu na Faculdade de Saúde Pública o que era um produto. Ali que foi um marco para mim, para enxergar o que a gente teria que produzir. Tá? E aí, nas minhas andanças na parte acadêmica, eu posso dizer para vocês que a minha dissertação foi modificada pelo menos umas 3 vezes. E eu já conversei muito a esse respeito com a Eucenir, tá? Eu gosto muito de congressos, eu gosto muito de expor os nossos projetos em congressos para conseguir conversar coletivamente sobre ele, e nesses congressos que eu consegui apresentar o meu projeto de pesquisa, a gente conseguiu modificações muito pertinentes nele. Então, eu posso falar que até minha dissertação foi muito emblemática, porque teve uma construção muito coletiva. Isso foi muito determinante para a gente conseguir um produto muito interessante no final. Pode vir a próxima. E aqui, num desses encontros que a gente teve, eu acho que o Leonardo está aí também, o Leonardo Carlucci, a gente se encontrou
num congresso do Abrascão, em 2018, e naquela apresentação, tinha uma professora da UERJ, uma professora aposentada, eu não vou me lembrar o nome dela, faz tempo já, uma professora aposentada da UERJ, que ela apresentou para a gente o que era análise institucional. Então, eu comecei a pegar algumas referências de análise institucional e, de alguma forma, eu comecei a me apropriar que a minha pesquisa estava sendo gerenciada pela essa análise institucional. Então, a análise institucional da Solange Labate tem toda uma sequência de programação da pesquisa. Então, eu comecei a me apropriar dessa sequência para conseguir construir um produto, inclusive eu não vou falar tudo aqui, que é muita coisa, para dar uma restituição da minha pesquisa. É isso que a gente evidenciou. De alguma forma, o nosso produto é uma restituição da nossa pesquisa, assim que eu comecei a enxergar. Então, ali no final está aonde que a gente chegou. Tá? Essa lei foi aprovada no dia 19 de setembro de 2019, foi exatamente mais ou menos um ano depois que ela foi considerada inconstitucional, porque aí a gente começou a trabalhar ela com o executivo. Então, a gente ficou um ano ainda trabalhando, depois de toda aquela movimentação que a gente fez, para a gente conseguir gerar essa lei. E não foi fácil, assim, eu acho que eu cheguei a ouvir algumas falas que falavam assim, você está numa cidade pequena, você conhece todo mundo, já está há muito tempo aí, mas as trajetórias que a gente percorreu para criar essa lei municipal foram muito dificultosas e muitas vezes. É claro que teve algumas facilidades, mas muitas vezes a gente viu pensamentos diferentes, condutas muito desiguais, então a gente enxergou que foi um produto que a gente, apesar de ter sido construído coletivamente, a gente teve muitas dificuldades também. A próxima. E aqui são meus abraçamentos que eu falo, aqui está nomeado todos os meus encontros, não vou falar de todos também, que eu sei que tem muita coisa, e meu tempo eu acho que já se esgotou, mas esse foi meus abraçamentos em 2017, tá? O que a gente começou a construir em 2017 foram 6 encontros que eu evidenciei, todos documentados, na verdade, a gente, quando aprende a parte acadêmica, a gente começa a arquivar todos os nossos documentos, todas as nossos direcionamentos, são todos esses andamentos que a gente fez, estão documentados, isso foi em 2017, pode vir o próximo. Esse foi em 2018, tá? São todos os meus apontamentos de 18, tem um outro de 2018 também. Esse continua 2018, e o último de 2019. E ali a gente chegou, apesar de o projeto ter sido aprovado no dia 19 de setembro na Câmara Municipal, ele foi promulgado no dia 30. Então, na verdade, a partir de que a gente tinha... dia 27 e dia 30, dia 27, e no dia 30 ele foi promulgado pela prefeita. Foi aí que a gente conseguiu, antes mesmo até de eu apresentar a minha dissertação, a gente constituir nosso produto. Então, a gente estava uma angústia muito grande, se a gente ia realmente conseguir ou não apresentar esse produto educacional, e no finalzinho, assim, tipo, eu defendi a minha dissertação em 18 de fevereiro de 2020, e a gente conseguiu aprovar aí com uma antecedência de uns 4, 5 meses, que foi muito interessante para assim, e a gente se sentiu até mais motivado, realmente. A próxima. Então, e agora, né? A gente teve a pandemia. O meu projeto de lei é de atenção à saúde nas escolas, aonde que a gente insere o nosso profissional de saúde dentro do ambiente escolar, só que as aulas em 2020 não aconteceram. Então, o que a gente ia fazer? Tá? Então, a gente verificou que a gente tinha alguns andamentos, tá? Que a gente podia, de alguma forma, acolher esse produto de uma forma diferente. E aí a gente começou a conversar, principalmente via virtual, com os conselhos municipais de saúde,
com os gerentes de banco, a gente começou a formatar algumas reuniões com gerentes de bancos para acolher aquelas filas tremendas, assim, tipo, fazer um processo educacional com esses gerentes de bancos, tá? A gente começou a conversar com o grupo técnico do Comitê de Enfrentamento à Covid, numa parte mais de educação permanente nesse sentido, não em educação em saúde, e em algumas formas de educação em saúde também, tá? A gente criou um grupo com os líderes religiosos de Ilhabela. Eu tenho hoje em dia constituído um grupo com todos os líderes da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, das afro-brasileiras e das kardexistas, tá? A gente formatou uma eleição dos agentes comunitários de saúde, então hoje eles têm uma articulação, tá? A gente está criando em Ilhabela as práticas integrativas e complementares do SUS. A gente está com uma movimentação muito forte com o Conselho da Mulher, tá? E na capacitação dos conversadores com os condenados pela Lei Maria da Penha. A gente está criando agora uma portaria da Secretaria de Saúde de estágios obrigatórios, não obrigatórios, e o trabalho voluntário na saúde. E a gente formatou uma coisa que vem muito na minha pesquisa, que eu chamo o Projeto Ilhabela em Saúde. Na verdade, o Projeto Ilhabela em Saúde vem numa linha muito colocada como educação em saúde. Na verdade, a gente só tirou a educação e colocou Ilhabela em Saúde, que a gente apresenta semanalmente vídeos institucionais, nesse momento relacionado à pandemia, mas que são os nossos processos de trabalho. A gente já tem formatado 10 vídeos nesse sentido, então, semanalmente, a gente posta aos sábados esses vídeos com meus profissionais de saúde, principalmente da atenção primária, falando sobre os processos de trabalho dele frente à Covid. Após as eleições, a gente consegue colocar esses processos de trabalhos não relacionados à Covid. A gente criou um projeto arquitetônico da Casa de Educação Popular de Saúde. Na verdade, esse projeto ainda não foi constituído, só tem um projeto arquitetônico, mas a gente já entrou com uma licitação dessa obra, já está assinado. Na verdade, eu sou o gestor do contrato dessa licitação, mas a gente vai ter, na parceria com a Cultura, uma Casa da Educação Popular em Saúde em Ilhabela. E a gente está com um projeto agora educacional que foi recém-apropriado, com a educação, com a Secretaria de Educação, nesse envolvimento da Secretaria de Saúde junto com a educação, e a pandemia e a minha nova vida, vão ser desenhos e relatos das crianças relacionados a essa nova vida que eles estão executando na pandemia, tá? E a gente está com uma articulação também, com uma sabatina que a gente fala, com todos os candidatos a prefeito municipal, que são 10 candidatos aqui em Ilhabela, e a gente está com umas conversas todas segundas, quartas e sextas para ver quais são as propostas do prefeito. A próxima. Então, eu estou com muitas saudades da minha turma, a gente acabou não formalizando um grande encontro. Essa é a minha turma de 2017, o professor Celso está aí, a gente tem muita saudade, eu acho que a gente está devendo realmente um encontro, é uma pena que a pandemia não permitiu. Eu tive alguns encontros com alguns colegas, mas infelizmente a gente não conseguiu nos formar, ter uma formatura. Então, muitas saudades de todos, e vamos ver se assim que acabar essa pandemia a gente consegue se encontrar. A próxima. Bom, o SUS é assim, tá? Então, eu acho que a gente tem que estar aberto aos diálogos, às conversas, aos diferentes pensares, entendimentos e as percepções. A partir de que a gente enxerga que as pessoas são diferentes e a gente tem que construir coletivamente, nós construímos muito mais, tá? Eu acho que eu falei bastante, né? Obrigado. Desculpe o tempo, que eu acho que eu devo ter ultrapassado, mas é isso que eu tinha como proposta. Obrigado. Antônio, muito obrigado. Eu acho que o seu trabalho é um pouco do que a Lígia estava falando, que é o grande esforço também que vocês dedicam, né, para implementar as propostas do mestrado profissional na prática no SUS, né? Então, eu vi ali várias chamadinhas no chat, né? O pessoal muito admirado, orgulhoso do seu trabalho, que eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o seu trabalho para a gente mostra um pouco dessa
pouco não, muito da organicidade que você conseguiu fazer entre a academia e o serviço público de saúde, né? E eu acho que criando desdobramentos, né? Novos e novas ações. Então, não foi só apenas a lei, mas eu acho que também todo esse desdobramento aí que você está entrando. Alguém está com o microfone aberto. Acho que é o Rogério. Jenny também. Não, mas eu não estou não. Bom, pessoal, agora eu, encerrando a fala do Antônio, vamos passar para a Daniela Catelan, que também é uma querida, minha ex-orientanda e minha amiga, também tenho muito orgulho do trabalho dela, e vamos lá agora ouvir um pouco sobre essa experiência da Daniela com o tema do absenteísmo, que foi o que ela trabalhou nesses anos aí. Daniela, a palavra para você. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e revendo algumas pessoas que faziam muito tempo que a gente não se via, né? Na verdade, eu moro bem distante de vocês, eu moro no interior de São Paulo, eu sou da região de Araçatuba. Então, para a gente poder conversar um pouquinho, eu vou explicar um pouco para vocês sobre o meu trabalho, até para vocês entenderem sobre o produto do meu mestrado. Eu sou enfermeira de formação, já estava formada há mais ou menos uns 10 anos, quando eu entrei no mestrado. Mestrado, para mim, foi algo que eu sempre tive vontade de realizar, mas por necessidade de começar a trabalhar já, eu acabei postergando até que chegou o momento que eu, depois da terceira tentativa, eu consegui realmente estar num trabalho que consegui organizar meu horário e realizar. E aí, quando eu passei no mestrado em São Paulo, que dá em torno de 7 horas de viagem, né, daqui de onde eu moro até São Paulo, o pessoal achou que eu era, né, assim, nossa, mas você vai viajar tudo isso, você tem certeza? Eu falei, se der certo eu quero, porque eu sou uma estudante trabalhadora, preciso trabalhar para continuar estudando, mas eu tenho muita vontade. E aí eu acabei trabalhando na saúde, numa área administrativa, que vocês vão entender um pouco melhor as minhas inquietações, que foi que a professora Lígia trouxe. Na hora que ela disse sobre inquietações, eu me senti naquele momento, quando eu realmente pensei, o que eu vou trabalhar, o que eu quero trazer de volta para o meu trabalho, para o meu, né, para o ambiente, para as pessoas com quem eu convivo e trabalho, né, meu retorno, né, para a comunidade. Então, foi em relação a essa questão que é o controle do absenteísmo. Pode passar. Eu trabalho no Departamento Regional de Araçatuba, que é dentre 17, né, o DRS 2. Então, o Departamento Regional de Araçatuba não é um departamento muito grande. Ele responde, né, administrativamente por 40 municípios, e esses 40 municípios, eles são divididos em Central, Região Consórcio, Lagos, e tem uma população de mais ou menos 722.540 habitantes. Pode passar? Então, dos 17, nossa região é essa em cima, na cor verde, Araçatuba, né? E essa região, pode mais um? Ela é subdividida, como eu comentei, em 3 regiões. Então, a gente vai trabalhar com um ambulatório, que foi o cenário de estudo, que atende a região central, que é essa verde, e a azul. Então, são municípios, todos eles referenciados para um ambulatório, e esse ambulatório, ele enfrentava um problema, que a gente vai discutir um pouquinho. Pode passar mais um. Por que é tão importante para mim, né, falar sobre as redes, né, de atenção à saúde, pensando na RAS 12, que foi formada, né, pode passar mais um,
em 2010, como uma proposta de organização, de referência, né, no sentido de aproveitamento de recurso, né, escala. Então, Rio Preto com Araçatuba, eles formam no total de 2 milhões de usuários, referências, principalmente para cardiologia pediátrica, alguns serviços específicos que na minha região não tem. Então, a gente faz, né, a regulação da região de Araçatuba, dos 40 municípios, e faz essa interface de regulação de serviço com São José do Rio Preto, que forma, né, a RAS 12. Isso tudo, para mim, enfermeiro, formada, direcionada para o hospital, né, por mais que a minha formação, ela foi de metodologia ativa, problematização, mas assim, até então, né, a experiência que eu tinha profissional, ela era sempre direcionada muito mais para a questão assistencial, e quando eu fui para o departamento regional em 2014, iniciei meu trabalho no núcleo de regulação, né, de serviços em saúde. Para mim foi uma novidade, entender esse universo, né, entender como era a organização dos serviços, as suas dificuldades, né, as lacunas assistenciais que são, assim, enormes, e a população, né, que fica em filas, né, uma demanda reprimida enorme, precisando de atendimento, e muitas vezes a gente percebia, né, recursos que poderiam ser direcionados para outras coisas, e muitas vezes eles eram perdidos. Pode passar mais um. Então, o cenário, quando eu cheguei, né, no departamento regional, lá no núcleo de regulação, eu me deparei com filas de espera, onde tinham alguns pacientes aguardando já há quase 3 anos de espera para uma consulta de dermatologia. É a nossa realidade, porque aqui o clima é muito quente, as pessoas são bem claras e elas possuem muitas lesões de pele. Então, é um exemplo, fora outra ortopedia, né, outras especialidades e outras que nem existiam, né, como, por exemplo, alergologia. Para a rede, não tinha. E aí eu comecei a me aproximar, né, dessa falta de especialidades, a porta de entrada comprometida, porque a gente tinha um grande número de atendimentos de urgência e emergência, e a atenção primária não sendo utilizada, né, da forma adequada, né, com a função que a gente espera e que a gente traz, né, participa de apoio técnico junto dos municípios. E aí eu tinha também poucos serviços ambulatoriais, os AMEs, né, que são os ambulatórios, eles acabavam sendo os principais, e ainda tá? Ou até o único serviço de referência para apoio diagnóstico para os nossos municípios, porque aqui os municípios, eles são bastante deficientes, com bastante dificuldades, tanto de acesso como recurso para poder fazer a assistência para essa população. Assistência hospitalar comprometida, nós temos apenas um hospital de alta complexidade para esses 40 municípios, e ainda tem algumas especialidades que ele não contempla, e aí o nosso paciente tem que viajar no mínimo 2h30, sem contar com algumas referências que a gente leva em São Paulo, né? Então, tem muita especialidade que o nosso paciente tem que viajar por 7 horas para ir numa consulta de, sei lá, 20 minutos, e aí ele voltar para cá de novo, para depois ter um retorno para fazer apenas os exames, ele volta para cá de novo, e aí ele volta novamente numa terceira ida, para poder entender ou chegar num diagnóstico. Aí sim, ser feito, né, um trabalho do que vai ser planejado para ele. Então, a carteira de serviço bastante limitada. Por que a nossa região, ela acaba sendo muito, assim, prejudicada? Porque até então a gente não tinha nenhuma faculdade de medicina aqui na nossa região. Nós temos uma que foi aberta recentemente, e graças a Deus eu consigo contribuir na formação desses profissionais. Então, assim, são algumas modificações que estão ocorrendo na nossa região, até para a gente tentar fixar profissional aqui, que acontece isso também, o profissional chega,
fica um período por aqui, aí ele acaba tendo oportunidade em centro um pouco maior, que Rio Preto, e ele acaba migrando para lá, para ter mais facilidade, né? Tem também oportunidade de estudo e tudo mais, a gente acaba perdendo os profissionais para outras regiões. Pode passar mais um. Nós temos cerca de 200 famílias assentadas, né, muito próximos dos rios, né, que a gente tem aqui. Essas famílias, elas estão recebendo as suas moradias né, estão tendo esses processos, mas ainda são muitas famílias que estão em barracos, né, em situações precárias. Nós temos várias penitenciárias, né, centro de ressocializações, que na verdade são 8 unidades prisionais, 2 centros de ressocialização e 1 de progressão penal. E todas elas são SUS-dependentes, né, agora que eles, de um ano para cá, algumas penitenciárias começaram a ter suas equipes, né, mínimas, mas eles usam principalmente o ambulatório, vai todo para os ambulatórios. E eu tenho 2, a gente tem um na região Lagos e outro aqui na Central e consórcio, né, para atender a essa região. Fora a tribo indígena, com 170 habitantes, mais ou menos, né, que também tem suas peculiaridades e que também dependem desse ambulatório, demora na conclusão diagnóstica, então a gente tinha tratamento comprometido, com desperdício, né, de recurso público, e invasão de outros estados. Por a gente fazer divisa com Mato Grosso do Sul, a gente acaba atendendo, principalmente em serviço de hemodiálise, e alguns outros na nossa região, que são atendidas aqui. Pode passar. E aí eu me deparei com 13.500 usuários aguardando consulta ou avaliação cirúrgica só na região central. Mais 10.500 aguardando consultas e 4.742 exames na CIR consórcio. E aí, quando a gente analisava a quantidade de faltas desses usuários no serviço, dava em torno de 17%. Correspondiam 8.415 faltas por ano. Uma distribuição de 701 consultas por mês. Se pensar que o total de consultas que o AME liberava era 3.500 por mês, e 700 consultas era praticamente o total de consultas que eu dava para um município que não é tão pequeno, por exemplo, Penápolis, me cortava o coração ver 701 consultas por mês sendo desperdiçadas, fora os exames, né, que a gente estava tendo eu tenho uma fila enorme, e quando chegava o momento desse paciente comparecer, ele não comparecia. E aí, isso me causou uma inquietação, que é a inquietação que a professora comentou. Pode passar. Então, eu já tinha muito interesse, né, em fazer o mestrado, de continuar os estudos, e quando eu vi, né, a forma que era dada, né, dentro do mestrado interprofissional, eu achei que casava com o que eu tinha de vontade de fazer. E aí eu fui atrás e comecei a entender um pouco melhor. E aí eu vi, né, buscando com a secretaria, um parâmetro para a gente poder falar, né, se esse indicador de 19% estava muito além, como que a gente estava, né, em relação aos indicadores de outros municípios. E para nossa surpresa, nossos indicadores eram muito altos. 15% era o valor estipulado pela secretaria como tolerável. Mas se você for pensar, também é muito alto, né? A quantidade de recurso investido e não sendo aproveitado. Então, baseado nisso, pode passar? A gente, eu fiz esse levantamento de 2010, que quando foi a inauguração, até 2017, as taxas de absenteísmo. Eu vou explicar rapidinho só para vocês entenderem. Então, primeira consulta é a consulta indicada pela atenção primária, quando o agendamento ele é realizado pela unidade de saúde, né? É a porta de entrada, é a primeira consulta. Então, vocês podem observar que todos os anos, todos os meses, eles foram acima de 15%. Em
interconsulta, que é aquela consulta, o cardiologista avaliou o paciente e percebeu que ele precisa também passar pelo endócrino. Então, dentro do serviço, ele é agendado uma interconsulta. Então, também tenho, né, alguns valores acima de 15%, mas já não eram tanto. Retornos é aquele que já foi na primeira consulta e aí ele volta para ver os resultados do exame para dar continuidade. Também tínhamos um valor relativamente tolerável pela secretaria. E exames e procedimentos, de uma forma geral, também estava adequado. E aí, me ocorreu, né, precisamos ver o que está acontecendo. Então, baseado nisso, e as reuniões que a gente tem com os gestores municipais, que acontecem mensalmente, a gente começou a gerar, né, e pensar em algumas estratégias. Pode passar. E o problema, né, sobre as altas de absenteísmo, então, nos serviços de saúde. Baseado nessa questão, né, que a gente começou a perceber o quanto era crítico e necessário a gente sair da zona de conforto, né, e eu tinha que mobilizar principalmente os gestores, porque eram eles que agendavam, eram eles que faziam a comunicação e eram eles que faziam o transporte dos pacientes. Pode passar. Então, em 2015, me veio inquietações, questionamentos, eu senti, né, uma necessidade de compromisso social, eu enquanto cidadão, e também entender e tentar despertar no outro, né, essa questão de direitos e deveres. Pode passar. Então, esse foi o título, né, Absenteísmo no Serviço Ambulatorial do SUS, Estratégias e Perspectivas das Equipes de Saúde da Rede Pública do Departamento Regional 2 Araçatuba. Então, foi um estudo realizado desde 2011 a 2017, que foi os dados trabalhados. Pode passar. O tempo passa muito rápido. Então, o objetivo, né, era compreender a organização, como ela estava acontecendo, né, o fluxo de agendamento, buscar alguns conceitos, algumas tecnologias e estratégias utilizadas, né, tanto na literatura nacional como internacional, para a gente poder também tirar entendimentos de algumas estratégias para poder também trabalhar nessa educação, né, junto aos municípios, às equipes de saúde, e elaborar um produto, né, para essa educação permanente. Pode passar. E os resultados, né, seriam a gente tentar reorganizar esse fluxo para a gente conseguir diminuir o absenteísmo, planejar essa oferta, que a oferta ela não pode ser de acordo com a facilidade do prestador, e sim pela necessidade do serviço, necessidade da população, e otimizar o pouco que a gente tem, né, mas para uma saúde efetiva, resolutiva, né, onde a gente otimizou, inclusive, a questão da referência e contra-referência, para a gente tentar otimizar ainda mais os recursos empregados. Pode passar. Então, a referência, a busca bibliográfica, ela foi atemporal, a gente buscou tudo que tivesse sobre absenteísmo em serviço de saúde. Para nossa surpresa, né, professora Senir, a gente encontrou uma quantidade grande de literatura, mas principalmente relacionada do profissional, né, absenteísmo do profissional no serviço de saúde. E aí a gente fez uma busca, a gente fez a seleção, e dessa busca, pode passar mais um, a gente teve vários resultados, né, mas eu peguei um, que é o número, né, de publicações com estratégias sugeridas e implementadas, né, para prevenir e diminuir os índices de absenteísmo. E então, a primeira publicação foi em 1966, e aí eu fiz a busca até setembro de 2017. Então, foram um total de 234, onde surgiram várias e várias ações, e isso tudo a gente tentou correlacionar com o que a gente tinha, e também trazer para a educação em saúde do que era possível de ser aplicado. Pode. Rogério, tá, obrigada.
Então, foram feitas entrevistas, né, semi-estruturadas e grupos focais. Não vou explicar em detalhes, mas, assim, de uma forma geral, a gente fez a entrevista diretamente com o ambulatório, né, o AME, de Araçatuba, com toda a equipe desde a recepção, portaria, atendentes, pessoal da enfermagem, pessoas que faziam as ligações. Então, a gente fez com 2 municípios, deu meu tempo, né? Com 2 municípios exitosos, né, que conseguiam organizar o seu serviço, e 2 com dificuldades de controlar o seu absenteísmo. Então, com esses casos, né, que a gente denominou como os casos traçadores, a gente fez o estudo. Pode passar. Então, os motivos condizentes na literatura e o que a gente encontrou na nossa pesquisa, né, através das entrevistas, foi os pacientes relatando medo, esquecimento, devido ao motivo trabalho, tempo de espera muito longo entre a data da solicitação e a data do agendamento. Eles diziam que eles já não necessitavam mais, falhas na comunicação com o usuário não estava sabendo do agendamento, erros técnicos e processuais, problemas com o transporte, desconhecimento até do problema, do procedimento, intercorrências no dia do agendamento, desconhecimento ou confusão em relação ao local do agendamento, porque tem muitos pacientes idosos, né, e eles já haviam realizado o procedimento. Outros motivos específicos da nossa região foi que a nossa população, de uma forma geral, ela é uma população idosa e que tinha muita dificuldade de ter acompanhante, o tempo de espera de transporte, porque eles mandavam o carro para cá, o paciente tinha que ficar o dia inteiro para passar numa consulta de 20 minutos. Então, isso também desestimulava eles a vir. E a guarda de solicitações com o usuário perdia muito o seu pedido, por também ficar por 3 anos aguardando. E motivos específicos da literatura, que aí nem vou passar para a gente não prolongar. Pode passar. Então, a gente produziu um folder explicativo, direcionado para a equipe e gestor de saúde, onde a gente tentou trazer um resumo, várias estratégias, né, como propostas, e alguns questionamentos, inclusive para ser o start de conversa com as equipes. Então, a partir do folder, pode passar mais um, eu e minha equipe de núcleo de regulação, a gente fez visitas em loco para os municípios que nos solicitaram, né, para a gente poder fazer uma conversa, para eles também entenderem os relatórios do sistema, para eles terem instrumentos para fazer análise do absenteísmo e colocar em valores para eles entenderem o quanto seria importante a redução, que eles poderiam utilizar em outras coisas. Pode passar? E aí, as estratégias que eu consegui, né, mas assim, não foi logo após, né, foi no decorrer desses anos, foi transporte. Eu fiz uma reunião com um convite da secretaria, né, do município sede, né, que a gente estava tendo muito problema de transporte. Os pacientes eram agendados às 7 da manhã, mas eles tinham que estar às 6 no ambulatório. O que acontecia? Quando eles chegavam, esse paciente, na verdade, chegava atrasado, porque o ônibus, né, o circular, ele começa às 6 da manhã, então o paciente nunca chegava a tempo, né, fora locais que não tinham, não tem linha, né, então a gente começou a colocar isso tudo para a empresa terceirizada, e a gente conseguiu organizar. Então, os pacientes do município passaram a ser agendados mais tarde, né, então a gente fez uma conversa com a equipe, eles começaram a entender, porque eles têm agenda, né, então agenda de acordo com, né, o horário disponível. E eles conseguiram também, os municípios de fora, organizar em 2 turnos, período da manhã, fica até o almoço, então eles não agendam no período do almoço, para os pacientes não ficarem preocupados, né, para poder ir embora, e depois do almoço, no máximo até 4 horas, para eles poderem vir, também finalizando a tarde e ir embora, para não ficar tempo muito grande aqui.
Agendamento, fizemos capacitação, explicamos sobre a importância da qualificação da fila, a fila tem que ser viva, né, eu preciso ter certeza que aquele paciente que está aguardando realmente ainda precisa, né, ligação prévia para agendar antes, aviso por telefone, ou diretamente do agente comunitário, otimizar, né, a questão da saúde da família, né, aproximar e pôr como isso responsabilidade de todos, a questão de arquivar nos prontuários quando o paciente faltasse, ou quando ele pediu cancelamento, para não correr o risco de daqui, sei lá, um mês ele está de novo pedindo o agendamento e a gente refazer todo o processo. Melhoramos algumas comunicações, o ambulatório criou o call center, né, na verdade ele já existia, mas a gente remodelou, colocando algumas ligações para diminuir ansiedade, medo, para exames de colônia, endoscopia, a gente tentou trazer isso tudo para facilitar e dar mais conforto para o paciente, para ele se preparar corretamente, para não perder o preparo de um exame. E fora a questão de planejamento, né, a gente esteve mais próxima, discutindo a questão do absenteísmo, fazendo campanha de atualização de cadastro, implantação de termo de responsabilidade para aquele que fosse sem acompanhante, que até então eles dispensavam, então eles pararam de dispensar, reorganizamos os fluxos internos e demos suporte, né, para os municípios poderem se reorganizar e fazer a gestão do trabalho deles. Pode passar. E aí a gente teve, né, de conclusão, e aí infelizmente algumas coisas ainda se mantêm, né, que é o desconhecimento e desvalorização do trabalho das equipes. Isso é algo que na nossa região ficou muito evidente, né, o paciente chegar na unidade de saúde já solicitando um especialista, né, então muito ainda uma dificuldade da atenção primária permanecer com esse paciente, no sentido de estar colocando ele e dar resolutividade do caso, a questão da privatização e desresponsabilização. Grande parte dos municípios não são gestores das suas atenções primárias, eles contratam empresas, né, OSs, para fazer gestão da atenção primária. Então, esse é um caso difícil e que a gente tem ainda. Clientelismo, né, então favoritismo, né, uma questão de política, a gente teve oportunidade, né, de presenciar interferência política do prefeito, desautorizando a própria equipe, né, que estava trabalhando certinho com a regulação. Então, assim, a própria população, né, ela, se não consegue pela via correta, já corre para o gabinete, e de lá do gabinete, né, eles fazem um uso de compra de serviços absurdos, né, inclusive o que é ofertado dentro do SUS, então eles acabam, né, na rede. Gestão profissionalizada, que é o que a gente também percebeu, que dificultava, né, com a questão das indicações políticas, não técnicas. Então, muitos dos gestores de saúde que nós temos na nossa região são pessoas que não são da área de saúde, são pessoas que são colocadas e que não entendem, né, até elas começarem a entender o que é saúde pública. Em 4 anos, quando a gente começa a ficar engajado, muda de novo, né, o período eleitoral vem e troca todo mundo de novo, a gente tem que capacitar todo mundo. E a cultura curativa especialista, né, que ela permanece ainda, né, e a gente tem feito um trabalho, principalmente com os articuladores da atenção primária, no sentido da gente realmente dar mais valorização, dar realmente, potencializar, né, o que eles trabalham e colocar para eles essa importância, né, do quanto eles têm que se sentir responsável por, né, o quanto é importante a figura da atenção primária. Pode passar? E aí, para nós aqui foi muito bom, porque eu acabei conseguindo ir um pouco para a mídia, a gente teve bastante reportagens, a gente teve, inclusive, entrevistas, né, para conscientizar a população sobre não faltar.
E aí eu concluo que eu fico satisfeita, porque hoje a taxa de absenteísmo está em torno de 11%, dentro do AME caiu para 8%, lógico que agora, na pandemia, né, acabou ficando, assim, tudo diferente, né, até a oferta do que era, né, feita diminuiu, então, assim, eu acho que hoje é meio difícil da gente dizer a respeito de como tá as taxas, mas até o ano passado foi muito bom a gente conseguir ver, inclusive especialidades que eles diziam que não tinham como contratar, a gente conseguiu um profissional, e com esse número de consultas que a gente deixou de desperdiçar, deu para ser feito a contratação desses especialistas. É isso. Obrigada. Dani, muito obrigado, muito bonito o trabalho, eu acho que a gente tem um monte de coisa para conversar, né? E eu acho que os dois trabalhos mostram também essa questão dos impasses, das dificuldades, e também eu acho que a garra de vocês nesse vínculo e nessa responsabilidade com o serviço, né? Eu acho que nenhum dos dois pararam no produto em si, transformaram esse produto e estão transformando ainda. Então, eu vejo isso, quer dizer, uma coisa que me deixa muito feliz de ver. Eu acho que a Lígia trouxe uma questão muito importante, que, falando que a CAPES agora está colocando o papel da centralidade do produto no projeto do mestrado profissional, mas, sem, como ela mesma lembrou, sem deixar de lado a questão da formação e do estudo que é necessário para refletir esse produto. Eu acho que o trabalho de vocês dois demonstram isso, quer dizer, tanto num estudo sobre educação popular, educação em saúde, questões específicas de gestão, de manejo de equipes, que eu acho que a Dani fez muito com as equipes também. Então, eu acho que tudo isso vai demonstrando que não dá para fazer também sem estudar e sem produzir um campo teórico que possa refletir sobre esse produto. Eu acho que os dois, eu tive a oportunidade de ver o trabalho dos dois na dissertação como um todo, tem uma parte teórica belíssima, que com certeza deu oportunidade para vocês analisarem, e eu acho que também os instrumentou na possibilidade de estar articulando o desdobramento do trabalho hoje na atualidade. Então, eu acho que assim, o mestrado tem, sim, um produto que vai para o serviço, mas que também fica com o pesquisador. Eu acho que ele é transformador do pesquisador também. Então, isso é uma coisa bastante bonita de ver. E eu ainda, uma coisa que eu falo, que eu penso muito, o mestrado, ele é ao mesmo tempo do mestrado acadêmico, não comparando, mas eu acho que tem uma tarefa dupla, e essa tarefa ela é muito puxada. O produto, ele, por ser uma tarefa nova dentro do mestrado, e também muitas vezes desconhecida até por nós, muitas vezes os professores, ele demanda uma energia para a gente entender em como produzir, né? Eu acho que quando o Antônio foi colocando aí as tantas vezes que ele fez propostas do produto, né? Ou eu lembro da Dani pensando nesse produto, quer dizer, é um folder, qual é a potência de um folder? Mas não é o folder, né? É o processo da construção desse folder e da relação dele com as equipes, é o processo da educação em saúde e o debate, inclusive político. Então, acho que aí também tem uma questão bastante interessante, porque vocês falaram muito de questões éticas do trabalho, mas também muito de questões políticas e de não do político partidário, mas essa postura de negociar, entender que saúde é uma política pública e que ela precisa ser discutida e ser respeitada também nos seus princípios. Então, eu queria falar um pouquinho isso para a gente poder agora abrir o debate, começar a conversar e ver as perguntas, mesmo sabendo que já são 9h04, mas eu acho que valeu super a pena ouvi-los. Obrigada, muito obrigada. Acho que agora, Simone... Senir, antes de abrir, a gente pode também abrir os microfones e falarem, mas tiveram algumas questões que passaram pelo chat, então eu vou começar por elas, e depois também
Quem quiser continuar fazendo pergunta pelo chat, fique à vontade. Mas acho que eu poderia perguntar já para a professora Lígia, né, que vieram, acho que, duas perguntas que eu já vou emendar, porque eu acho que dá para a gente comentar geral, viu, Lígia? Se é viável investigar, a Tatiana tinha perguntado se é viável investigar o problema e, após a análise dos dados, propor um produto educacional específico. De certa forma, o Rogério gostaria que você comentasse da possibilidade quanto à metodologia de construção do produto educacional, né? Como cotejar as metodologias de construção do produto com a metodologia da pesquisa? Então, acho que são duas perguntas para pensar na construção do produto, Lígia. Tá. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu acho que as duas perguntas são bastante importantes. E obrigada pela lembrança, Toninho, do encontro de 2017. Já achei as fotos. E eu acho que o que a gente pensa sobre isso, e como evoluiu o pensamento, na verdade, traz muito a questão que está refletida nas perguntas, e eu acho que foi excelente a colocação do Alcenir agora, né? Então, aquilo que a gente chega motivado para resolver, em geral, orienta a produção de uma contribuição, que muitas vezes não está desenhada no início, né? Ou que tem um desenho e que ganha novos contornos à medida em que a gente se debruça sobre o problema. A gente tem questões na educação de muita dificuldade, eu acho que a gente vai ver um declínio nessa questão, né, de lidar com o pensamento científico. Então, de que maneira que a gente tem uma situação-problema e, a partir de uma situação-problema, a gente delineia a pergunta, né? Porque a gente chega no mestrado profissional com uma inquietação que é o problema. A gente tem a situação-problema, às vezes a gente define esse contorno, mas a pergunta, ela é construída no momento em que a gente está desenhando o projeto, e às vezes essa pergunta vai sendo modificada quando a gente vai redefinindo o projeto, até a qualificação, no caso do nosso programa e no modelo desses programas, a qualificação ela é precoce, né? Ela é 1 ano depois do ingresso do programa, dá tempo de fazer algumas disciplinas, interagir com o corpo docente, que tem uma característica muito especial. Eu acho que todos que estão aqui, é uma delícia ter muitas turmas presentes, a qualidade de cooperação entre os docentes deste programa, que acho que é o nosso maior patrimônio, né? É uma equipe que coopera muito. Então, a construção da pergunta em si, o desenho do produto, ou o desenho dessa pesquisa, ele tem esse benefício desse tempo de enriquecer, de interagir, de estudar o problema. Então, a pesquisa, ela, num primeiro momento, é a definição, o desenho da pergunta. Talvez seja a coisa mais difícil, né, de se estabelecer, que é de que maneira a gente vai desenhar a pergunta da nossa pesquisa para resolver o problema. Se a gente, de início, já tem uma ideia de como a gente pode atuar, fazer a intervenção para a resolução do problema, a gente já tem uma pista, um desenho que pode orientar, neste momento, a construção do produto, né? Às vezes não tem. O que a CAPES está colocando ultimamente é que a gente tem que se obrigar a buscar essa forma de intervir, porque às vezes a gente para, e isso é muito comum nas questões acadêmicas, no delineamento do problema, em avançar a compreensão, e isso, para a demanda dos serviços, é pouco, né? Os serviços querem as soluções, né? Existe essa pressão para que a gente atue, para que exista a intervenção, né? Ou que ela ao menos se desenhe, de alguma maneira. Então, eu acho que a compatibilização pode acontecer da gente fazer de uma pesquisa anterior ao desenho de uma estratégia de solução ou de uma intervenção. Pode acontecer que a gente a gente tenha muita clareza na situação problema e até na pergunta, e não tenha clareza sobre as estratégias de
de intervenção, então aí a pesquisa sobre o produto, ela já se desenha desde o início, mas o que precisa acontecer no final é que a gente consiga compatibilizar a proposta de intervenção com o modelo de pesquisa que a gente fez, seja ele na delineação, no delineamento da situação problema, na construção da pergunta ou no desenho da estratégia de intervenção. Então, é mais complexo mesmo, eu concordo com o que o Alcemir colocou. É uma questão política que está embutida em todo o desenho do percurso, né, dos mestrados profissionais. Existe um benefício para essa ecologia, essa construção, né, que traz para dentro da academia a experiência dos mestrandos, né, porque os percursos de vida valem muito, né. Fazer a pergunta, identificar o problema, custa muito. Se a gente vai buscar isso com um serviço pago, para fazer um mapa, isso é um valor incrível às vezes. E vocês trazem, né? Então, às vezes a gente não pensa na quantidade de investimento não rastreável que existe por trás de cada um desses trabalhos. Como é que a gente desenharia toda a estratégia de resolver o problema de regulação no município, apoiando isso num contrato, numa pessoa, né? De início. Obviamente que muita gente contribuiu, mas, assim, apostar que um indivíduo possa fazer toda essa mobilização, ou mobilizar todo um sistema de interação entre saúde e educação no município, seja ele grande ou pequeno, né, e dar vida a esse projeto, mesmo quando ele encontra obstáculos, e ele vai contornando os obstáculos e ganhando novas cores para que ele se mantenha, isso é uma tarefa que custaria fortunas não pagáveis para a administração pública e para os serviços de saúde, e para a universidade como projeto de fomento, né? Se a gente tivesse que contratar serviços para desenhar esse projeto em colaboração com o estudante recém-graduado que se propusesse, sei lá, como ele ia identificar isso, mas tudo bem, pode ser que o orientador fale assim, eu gostaria, meu querido, que acabou de se formar, que você resolvesse esse problema. É impossível, né? Então, existe um aporte, que é o aporte de vidas que os mestrados profissionais recebem, de experiências de vida, que não está contabilizado nesse cálculo econômico que a gente faz, de que esse programa não recebe bolsa e não recebe fomento, né? Existe um aporte valiosíssimo aí, né? E a mobilidade, a cooperação entre os docentes, que é rara em alguns projetos acadêmicos. A gente encontra grupos que trabalham com assuntos afins, que competem furiosamente dentro da universidade. E a gente encontra grupos no mestrados profissionais que trabalham em assuntos afins, que cooperam com a mesma fúria, né? Então, existem questões sobre as quais a gente se debruça agora, que eu acho que são bastante relevantes para a gente pensar os caminhos, mas de que maneira a gente compatibiliza. Eu não sei, Rogério, se eu consigo te responder além dessas questões. É que uma parte do problema, ele vem pronto, ou semi-pronto, ou encaminhado. Não sei se eu respondi. Acho que tem depois outros comentários, né, que quem quiser depois complementar também a sua fala, Lígia, mas eu vou só falar aqui que, assim, é muito bom a gente ter muitos ex-alunos e atuais alunos aqui de dentro, digamos assim, do mestrado, mas também eu queria ressaltar aqui que temos muitos de fora, e é muito bom, né, que eles possam ter vindo, pessoas de Minas, pessoas do Rio de Janeiro, e pessoas solicitando contatos, né, a Inês agradecendo a apresentação do Antônio Carlos e pedindo contato, né, porque ela também se diz uma militante do SUS, o Anderson também dizendo que foi sensacional ver o quanto esses trabalhos contribuem para um novo arranjo, não apenas dos equipamentos de saúde, mas de outros setores também, e principalmente para assistência prestada à população, né. Então, acho que são oportunidades de estímulo para todos que estão ouvindo, né.
E agora, a Karina, eu não sei, eu vou ler a pergunta dela aqui no chat, para quem puder responder, o Senir, Lígia ou os outros colegas também. Como é que ela pode fazer uma análise agora, de forma a ter validade posteriormente para o produto final? Ela dá um exemplo, né? Questionário sobre saúde mental de docentes neste momento de pandemia e um comparativo com um novo questionário aplicado ao retorno das atividades presenciais. Eu acho que a Lígia e os colegas podiam responder, depois a gente completa, se for o caso, que eu acho que eles têm bastante coisa para contar. Acho que vocês querem começar? Posso falar um pouquinho? Por favor. Vamos lá. Bom, eu senti muita dificuldade com relação, apesar de ter um produto que a gente idealizou durante muito tempo, e era essa parceria da educação e saúde, com relação aos meus profissionais de saúde entrarem dentro dos ambientes escolares, de a gente ter uma pactuação, inclusive nessa lei municipal, tinha até umas conversas entre os conselhos municipais de saúde junto com a educação a cada 90 dias. Tá? Tinha essa proposta, e tem essa proposta municipal. E com a pandemia tudo se evaporou, parece. Eu senti uma dificuldade enorme de trabalhar a minha lei, a nossa lei, a lei do municipal, né, de uma forma que fosse efetiva. Então, a gente começou a produzir novos projetos. Então, a gente é muito criativo. Eu falo que quando a gente se associa, principalmente à educação, a gente cria algumas resoluções que são criativas, bem isso. E eu confesso que tive 2 baques, um com relação àquela inconstitucionalidade da lei, e nessa pandemia agora que a gente ia começar a trabalhar, ainda mais hoje em dia, que eu estou há 1 ano como gestor, que eu tenho uma governabilidade muito grande com relação aos profissionais de saúde, de alguma forma me afetou. Tá? A pandemia me afetou de uma forma que a gente se sente perdido. Então, a gente começa a criar novos pactos, novos direcionamentos das demandas que a gente tem, que a gente começa a evidenciar que existe aquela demanda e a gente tem que ter uma resolução. Então, é claro que eu não estou na criação de um produto, eu não iria entrando no mestrado agora, no meio de uma pandemia, isso eu confesso, que deve ser muito mais difícil para os novos egressos, tá? Eu não sei nem como é que está a cabecinha dos egressos de 2019 e 2020 hoje, a gente não vivenciou isso na turma de 2017, mas eu acho que a gente é muito criativo, então a gente busca caminhos que são efetivos. Acho que essa é a contribuição que eu tenho para falar. Você quer falar alguma coisa? Você quer falar, Dani? Posso comentar? Cadê? Pode, lógico. Oi, Muito bem. Bom, boa noite. Eu queria cumprimentar inicialmente os dois, Daniela e Antônio Carlos. Também, né, a ideia de se trazer esse assunto, esse tema, da maneira que foi trazido hoje, e a perspectiva da gente entender a trajetória desses 2 trabalhos que foram brilhantes, parabéns aos 2, mostra o engajamento de vocês 2, Daniela e Antônio Carlos, no SUS, e mostra, para mim, particularmente, que já fui muitos anos do Sistema Único também, né, eu construí, antes da docência, minha vida profissional em cima da Prefeitura do município de São Paulo. Então, eu queria dizer a vocês que os cumprimento pelo engajamento e pelo produto final que vocês mostraram. Acho que é muito interessante e oportuno para os 2 lados, né? O mestrado profissional sai ganhando muito com isso, e também vocês acabaram produzindo um trabalho final e um produto educativo muito útil, no caso, a lei aprovada, no seu caso, Daniele, um
um guia, uma orientação de como lidar com a questão do absenteísmo, que é muito séria, e como você vê, dentro de uma realidade difícil de se trabalhar, que é a dificuldade de você ter a locomoção, o transporte de muitas pessoas para outros sítios ou até mesmo outros municípios para receber o atendimento. Então, é lidar com uma problemática difícil, né? Agendamentos complexos, cujo próprio tempo que se demanda já é um convite para a pessoa abandonar, esquecer, enfim, não cumprir aquela agenda programática que tinha, ou o compromisso que tinha. Então, isso mostra o acerto, na minha forma de ver, do mestrado profissional. É claro que o mestrado acadêmico traz, muitas vezes, também um aluno que está engajado num serviço, que a ideia é originária do seu próprio serviço, ou da sua própria experiência profissional, mas como a visão do projeto acadêmico é um pouquinho diferente do mestrado profissional, a falta do produto, né, no final, faz a diferença. Eu acho que o mestrado profissional vem ganhando uma visibilidade muito grande. A CAPES, espero, seja sensível. A gente sabe de todos os problemas que existem, né, na coordenação aí de aperfeiçoamento profissional, vulgo CAPES, né, mas a gente espera que eles tenham a sensibilidade de entender a importância desse programa. E só comentando rapidamente com vocês, e apoiando já fundamentalmente o que a professora Lígia já colocou, que a Elcenir também já colocou, na minha forma de ver, o produto educacional tem muito a ver com o produto da sua investigação. Quer dizer, fica muito difícil você pensar no produto que você vai propor no final, sem que você tenha a análise, sem que você realmente tenha feito o trabalho analítico do que... Você pode até conhecer, ou imaginar qual é o problema, ou ter uma hipótese de como resolver o problema, mas é exatamente a condução da sua linha de pesquisa no mestrado que vai te levar a desenhar esse folder, enfim, ou seja lá qual for o produto educativo ao final. Então, não há muito como se idealizar uma metodologia de produção de um material antes mesmo de se fazer a investigação. Então, acho que isso... Havia uma pergunta nesse sentido, eu acho que fica, pelo menos para mim, muito claro que eu não consigo idealizar um produto antes de fazer a própria pesquisa e investigação do tema, né? Então, fundamentalmente, é isso. Claro, o momento pandêmico muda até a estratégia de eu poder fazer a minha investigação. Acho que, como o Antônio, como você, Daniele, perceberam, vocês tiveram um programa presencial, fundamentalmente. Era possível fazer entrevista também com os usuários, enfim, uma série de intervenções e ações que, hoje em dia, quem está dentro do programa tem que se virar para adequar isso às normas restritivas que existem. Então, assim, esse é o grande desafio, talvez, para os alunos atuais, quer dizer, redesenhar as suas estratégias de pesquisa e de análise, mas é possível fazer isso. A gente já vem convivendo com essa situação já há algum tempo, tanto do ponto de vista do ensino, como do ponto de vista... As coisas estão seguindo, claro, não com o mesmo modelo que se seguia antes, mas é possível, sim, buscar estratégias. Eu acho que Antônio falou uma coisa interessante, somos todos muito criativos, claro, dificilmente um indivíduo pouco criativo vai estar integrado a um programa de pós-graduação, né? Mas eu particularmente cumprimento mesmo vocês, Antônio e Daniele, pelo engajamento que vocês têm. Vocês não são pessoas, diria, comuns, né, dentro de um universo mais amplo, né, e que vão, sem dúvida alguma, enriquecer muito. Eu que conheço também um pouquinho, quer dizer, conheço, não posso dizer que conheço, porque já há quase 10 anos eu já não estou nas linhas do SUS, mas eu fui da linha operacional do SUS, não da linha gestora do SUS. E o que eu observo com muita clareza é que boa parte da linha gestora do SUS não tem capacitação para ser gestor. Esse é o grande problema que eu vejo dentro do sistema. Quer dizer, boa parte das pessoas que emergem a gestores no SUS, infelizmente, eu não estou falando de formação acadêmica, não tem formação alguma. É uma formação política que muitas vezes leva o indivíduo a alcançar certos cargos de gestão no sistema, e isso acaba atrapalhando o próprio desenho. Então, eu acho que vocês têm um grande papel contributivo, parabéns a vocês, e parabéns ao mestrado profissional, que permite a pessoas como vocês fazerem o trabalho que vocês fizeram. Então, eram essas as considerações que eu tinha.
Parabéns aos dois. E parabéns ao FIS. Yosemir, eu peço só um pouquinho, um espaço. Obrigada, viu, Luiz Eugênio? Realmente é muito bom ouvir essas palavras, porque não tem sido muito fácil, né? Acho que a gente vive um momento político, desde presidência, governo, governador, né? Acho que a questão da organização dos serviços de saúde, né, como é feito, e a questão de injetar o dinheiro, né, na saúde por emendas, né, então, assim, é tudo muito truncado, muito amarrado nessa questão de favores, e é algo que é muito difícil da gente quebrar. Então, acho que, assim, a gente está aqui tentando fazer, né, o que a gente pensa, acredita que é o necessário, muitas vezes para a gente é muito difícil. Então, eu já fui diretora do planejamento, de regulação, daí a gente é mudado de setores e a gente tem que se reinventar a todo momento e tentar achar brechas para continuar trabalhando, né, e não desistir. Então, acho que vocês, profissionais que estão aqui, que estão estudando, não desistam. Mesmo que te digam não, você busque outras formas, isso vai aparecendo. Não é fácil, durante o percurso, ter uma intercorrência como, por exemplo, a pandemia hoje para vocês, mas vocês vão ver que vão ter outras possibilidades estas que vão surgindo naturalmente, e isso até se vocês precisarem de alguma coisa, né, eu vou deixar meu contato e me disponibilizo a conversar se precisarem de alguma coisa. Nessa parte de gestão, acho que a gente dá para trocar uma figurinha, e eu fico muito feliz, porque a gente tem sido chamado por outras regiões que sabem do trabalho que a gente realizou, para também trocar experiência. Então, assim, o nosso trabalho de mestrado, ele está capilarizando, eu tenho contribuído de formas, né, de várias formas, mas em outros serviços que estão também preocupados. Então, a gente tem outros profissionais preocupados como a gente, e a gente não pode deixar morrer isso. Era isso. Eu queria complementar uma coisa que a Daniela falou, eu ia falar no começo, esqueci. Achei muito interessante quando a Dani pôs o mapa do estado de São Paulo, que eu fiquei olhando ali e falei, nossa, o Antônio lá na praia e a Dani lá perto do Mato Grosso, né? Então, assim, isso que ela está dizendo é muito importante, porque os gestores e quem está na gestão e essa circulação, não só nos congressos, né, da saúde coletiva, mas também dos secretários de saúde, nas reuniões técnicas das regionais, a experiência vai passando e ela vai abrindo desejo com outras pessoas de replicar a proposta em alguns lugares. Então, isso eu acho muito bacana, quer dizer, isso é uma coisa importante também da gente ressaltar, como um resultado e um produto do mestrado profissional, que a gente tem que começar até, inclusive, a mapear um pouco melhor onde a gente tem andado aqui no FIS, né? E uma outra coisa que eu só queria comentar em relação ao que a Karina pergunta especificamente, eu acho que a experiência da pandemia, ela não veio para passar, ela veio para ficar. Não no sentido de que a pandemia será eterna, mas a pandemia vai nos marcar por muitos anos, né? No sentido das experiências, do que foi. E quando eu estou num projeto de pesquisa, a gente, e principalmente no mestrado profissional, que eu acho que a gente está falando aí da questão do produto, o produto ele vai também tomando uma materialidade, não só a partir de uma ideia pré que a gente chega, mas do próprio estudo do levantamento bibliográfico, da coleta de dados, do contato com os municípios, com os profissionais, que acho que aconteceu com os dois no trabalho, e ele vai tomando formas. Ele é um pouco mutante, ele vai se transformando. E agora, toda experiência, né? Eu acho que a experiência que a gente está tendo agora na pandemia, eu acho que ela até cita ali a saúde mental dos professores, um bom tema mesmo. Quer dizer, é uma questão que não vai acabar.
E experiência, talvez, a gente possa ver, inclusive, na própria metodologia, a forma da coleta de dados, ela também vai dar oportunidades de pensar o desenho do produto, né? Talvez não ser um questionário fechado, ser um lugar de histórias de vida, histórias das experiências, enfim, eu estou aqui, fiquei viajando com a ideia dela, né? Mas que eu acho que o produto, ele vem na direção também de conversar com aquilo que está, como disse a Lígia e a Dani, e acho que o Antônio, que está instigando a gente, que deixa a gente incomodado e que a gente quer mexer de algum jeito, né? Então, eu acho isso muito importante. E acho que é essa conversa que a gente tem que gradativamente aprofundar entre nós, né? Para que os produtos tenham essa vida e tenham essa força aí. Pode falar, Lígia. Eu acho que essa pergunta da Karina ela é muito interessante, porque ela permite a gente olhar para algumas questões que a gente, às vezes, até evita olhar, né? Então, quando a gente pensa na abordagem de produto, né, de um economista, de uma agência de publicidade, né, essa volatilidade daquilo a que se destina, ela está presente o tempo todo, né? Ela vai ditar mudança de rumo para uma série de coisas. A gente não está habituado a isso, né? E essa é uma das questões que esse momento, né, essas pressões da CAPES, esses momentos que a gente está vivendo, realmente trazem a gente para a consciência de que a gente está lidando com alguma coisa diferente, quando a gente tem que se vincular com a resolutividade do que é uma necessidade, do que é uma inquietação, do que é uma produção, né? Quando a gente desenvolve um trabalho acadêmico frente a uma questão, né, que é dirigida na pesquisa básica, isso também pode acontecer, na pesquisa clínica isso também pode acontecer, e provavelmente vai acontecer e atravessar a vida de todos nós, cientistas, em todos os espaços de pesquisa acadêmica, talvez o pessoal da Covid, né, que conseguiu manter algumas atividades, porque rapidamente, eventualmente, se direcionou suas linhas de pesquisa, mas a Covid surgiu, né? Então, todo esse contingente enorme de pessoas que está trabalhando com a Covid redirecionou muito rapidamente as suas vidas, seguindo essa lógica que se coloca, né? Então, diante de uma pesquisa clínica, se você tem uma intercorrência, um evento adverso grave, você interrompe, né? E muda o rumo. Ou você reorganiza o seu pensamento e a sua investigação para dar conta daquela realidade que você eventualmente não previu, ou de uma nova realidade que se coloca. Isso pode ser retornado para a comunidade científica como uma produção descritiva, como uma nova conclusão, como uma nova análise de uma determinada situação. No caso de você ter desenhado um produto e se deparar com um evento transversal desta magnitude, talvez a atitude de quem voltou às suas vidas de pesquisa para dar conta da pandemia nos ensine, né, de que maneira a gente pode trabalhar com a pandemia. Então, olhar para um questionário anterior ou atual sobre saúde mental, no momento em que a saúde mental fervilha, é muito rico, né? Então, assim, eu não abandonaria jamais o tema e tentaria utilizar todos os métodos científicos, acadêmicos, pediria ajuda interprofissional para os matemáticos, para os estatísticos, para conseguir dar conta de validar as análises necessárias, porque a realidade é outra, mas isso pode acontecer a qualquer momento, né? Isso provavelmente, a pandemia não só veio para ficar, como a nossa percepção das fragilidades e das volatilidades veio para ficar e se expandir, porque, né, muitas coisas que a gente nem imaginava, a gente agora percebe como realidades muito próximas, né? Então, acho que a situação dos estudantes de um programa como esse é privilegiada no sentido de que podem refletir tanto com
como uma investigação que tem um paro e passo de ciência, né, de investigação científica, porque tem, né, quanto com acompanhamento de um cotidiano de múltiplas faces que agora nos coloca diante de um olhar que dirige a ciência, né? O produto dirige a investigação científica. Por isso que a Helena colocou aqui super bem que a dissertação traz o percurso do desenvolvimento, o levantamento bibliográfico, quais são as principais questões, e todo o ganho de ciência que foi produzido ao longo desse desenvolvimento. Então, tem muita coisa rica para aproveitar, até no susto que a gente está tendo. Acho que isso é importante, principalmente em parcerias, né? Eu acho que podia ver se tem mais alguma coisa. Eu estou assim, muito feliz com a participação, mas estou preocupada com a hora e acho que podemos continuar, quem quiser, mas acho que talvez ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Eu queria só dizer que essa noite foi fantástica. Eu acho que os nossos encontros acadêmicos do mestrado estão sendo muito bons. O grupo que está responsável por organizar esses encontros está fazendo coisa muito bacana, né? Na verdade, era um grupo para trabalhar com os nossos egressos, né? Mas a gente está fazendo uma coisa bem bacana, aproximando os nossos egressos com os nossos atuais alunos, né? E eu acho que essa troca de experiência é muito rica. Além deles se reencontrarem também, terem a oportunidade de se reencontrar, né? Mas eu acho que essa troca com os nossos novos alunos, ela é muito rica, tá? Então, eu queria agradecer muito, eu acho que vocês estão fazendo coisas bem bacanas aqui nos nossos encontros acadêmicos. Obrigada. Eu acho que podia cada um falar, dar uma despedida, enfim, a gente poder. Acho que nós estamos, então, no finalmente, né? Que daqui a pouco todos estamos cansados. E a gente vai ter um terceiro encontro esse ano, todo mundo em dezembro, é dia 15, né, gente? Simone, Rogério? 15 de dezembro. Mas a gente vai mandar a divulgação, né? E eu acho que para o ano que vem também a gente tem vontade de continuar, e eu acho que trazendo outros colegas com seus trabalhos, com as suas produções, e a gente podendo ir aumentando aí o repertório da gente em torno dos temas e do tema mestrado profissional e produto, né, também. Então, eu penso que é isso. Então, eu acho que eu passo a palavra para cada um se despedir e a gente fechar. Antônio? Posso falar? Então vamos lá. Bom, vou falar em poucas palavras, que eu acho que eu e a Dani, a gente falou muito, né? Mas poucas palavras. Estou com saudades de um encontro presencial. É muito rico estar aqui, é muito gostoso estar aqui, mas a gente podia marcar alguma coisa, só isso. Terminando a pandemia, né, Antônio? Vamos Sim, fazer uma festa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, um prazer conhecer várias pessoas que eu ainda não tinha tido contato, e me disponibilizo, se precisarem de qualquer coisa, podem entrar em contato, vai ser um prazer. Lígia? Eu tenho só a dizer uma gratidão enorme pelo momento, por poder compartilhar, por escutar os egressos. Eu não consegui acompanhar as coisas do chat, mas muito obrigada pelas observações, pelas perguntas, excelente a discussão no chat, pelo que eu pude ver. Então, realmente o programa está de parabéns, é uma riqueza enorme. Obrigada. Bom, eu acho que eu vou me despedir, posso me despedir em nome da comissão, Simone e Rogério. Eu acho que eu, Simone, Rogério e a Karina,
Temos tido muita alegria em organizar esse evento, eu acho que tem sido assim, desafiador, a gente tem aprendido bastante, mas está sendo muito interessante. E eu quero agradecer o apoio do corpo docente como um todo, e a coordenação, e principalmente a presença de todos, que eu acho que está sendo muito bacana ter os atuais, os ex e os futuros, talvez, aqui, mestres no mestrado do PIS, né? Então, eu acho que está sendo bastante produtivo, espero que tenha contribuído para cada um nos seus pensamentos, nas suas dúvidas, no que está instigado aí a pesquisar, e convido todos para a gente se encontrar de novo em dezembro. Muito obrigada a todos, agradeço a Dani, a Lígia, ao Antônio pela disponibilidade, pelo preparo, né? Porque moram longe, trabalham, estão aí também cuidando da pandemia, no sentido, como é que fala, explícito da questão, né? Porque eu acho que quem está na saúde está direto ali, né? Cuidando, e ao mesmo tempo se dedicar a preparar uma apresentação que não foi a mesma do mestrado, ela foi muito mais dirigida para esse momento. Então, muito obrigado e esperamos contar com vocês também nos outros encontros. Obrigada a todos. Um beijo grande e uma boa noite.